Salve, salve galera, vamos falar de Vasco da Gama 3, Melgar 3, um jogo aí pela Copa Sul-Americana. E o Vasco abriu 3-1 e o Carille resolveu retrancar o time, tomou 2 gols nos últimos 10 minutos e cedeu o empate ao time peruano. Volta com um resultado que talvez seria bom, um empate fora de casa na cidade sul-americana, mas dado o contexto do jogo, um resultado bem amargo. Um bom jogo do Coutinho, talvez o melhor dele com a camisa do Vasco, um golaço no início, a grande assistência. Saiu 60 minutos e aí já começou a retranqueira do Carille colocando não a escalação padrão como ele faz geralmente, que é botar o Payet ou até botar o Lloyd e de repente jogar o Nuno para jogar centralizado. Ele opta por colocar o Tietchan, sendo que o time já tinha o Hugo Moura e Jair. Chama ainda mais o lugar para cima, o time tomou um gol faltando, como eu disse, 10 minutos, depois tomou um empate praticamente em cima dos acréscimos. Cara, é impressionante como o treinador do Carille, que já passou por Corinthians, Santos e Vasco, né, times grandes, está no Vasco nesse momento, times grandes, ele não entende o contexto, a importância de bons resultados e de uma sequência para o trabalho dele. Esse jogo, a maneira como ele trancou o time e levou um empate, vai ser crucial para a pressão dele nas últimas semanas, nas próximas semanas. Ele tem um jogo dificílimo no Itaquera, na Arena, contra o Corinthians. O Vasco pode muito provavelmente perder, o Corinthians é um bom time, vai voltar os jogadores que não jogaram contra o Bahia, por exemplo, acho que o Arson que tá fora. Então assim, ele vai chegar pressionado porque ele retrancou o time vai chegar pressionado porque perdeu a vantagem de 2 gols. Sorte que esse jogo é fora de casa. Se esse jogo fosse em São Januário, haveria uma, igual ele falou na entrevista e tal, né? Meio que a torcida do Vasco tem que apoiar quando o time tá perdendo também. E aí, que tal apoiar quando o time tá ganhando de 2-0, de 3-1 e tomando um empate, né? Mais um jogo em que o time do Vasco, não só o treinador, tá? Não vou tirar os jogadores da conta, não. Mais um jogo em que o time do Vasco parece ter uma mentalidade. Eu até me surpreendi, como falei no vídeo anterior sobre o Campeonato Brasileiro, como que o Vasco comportou bem nos acréscimos, podendo até tomar um empate, né? Do Santos novamente. O time prendeu a bola, tal. Tudo que eu falei no final daquele jogo, esquece. O time não conseguiu apresentar nem 10% disso hoje, né? Contra um fraco Melgar, né? Tanto que o time estava ganhando de 3-1. É um time limitado, um time fraco. Ele foi no abafa, 200, não sei quantos, mais de 60 cruzamentos, jogando bola na área doidado. E o time Vasco aceitando, não pressionando, não dando bote, não tentando roubar a bola. É altitude. Tudo bem, são 2 mil e poucos metros, claro que afeta tudo, mas se o Vasco tivesse botado a bola no chão e tocado a bola com tranquilidade, em vez de dar chutão, em alguns momentos do segundo tempo o Vasco dava um chutão, não tinha ninguém, nem o Ryan, nem ninguém. Ele tirou o Verret, poderia ter centralizado o Ryan, né? De repente, ter centralizado o Adson como meia, né? Aberto, botado, em vez de botar o Titi, botar o Lloyd, aberto o Ryan de um lado, aberto o Lloyd de um lado, né? E Ryan do outro. Ter tentado alguma coisa um pouco mais diferente, de repente botar uma dupla de laterais, né, Pumita e Paulo Henrique. E assim, ele literalmente, ele a substituição dele depois no final do jogo, perdendo 3 vezes, é botar mais um zagueiro. Completamente sem entender o funcionamento do jogo, né? Uma substituição lá, tipo, retrancar o time, botar mais um zagueiro, 3 zagueiros altos, né, entre aspas, bons na bola aérea, mas bola aérea, cara. Se você vê o documentário Romário é o cara da TNT, da HBO, né? Você vai perguntar na Max, né? Mas é HBO, TNT, Warner ali. Ele fala, né? Ele é muito baixo, mas ele sabe se posicionar. Então, se o zagueiro é mais alto que ele era mais rápido, se antecipava. Porque o zagueiro, por ser mais alto, vai ganhar, sempre ganhar de cabeça dele. Então, ele se antecipava o zagueiro. O time do Vasco tem zagueiros altos, entre aspas, bons na bola, mas ter péssimo de tempo. O Piton, que é lateral, também horrível. Eu já tinha errado uma cabeceio lá. Ele errou o tempo de bola. Sorte que o capitão do time dele errou o cabeceio, não fez o gol. Então, o time do Vasco, ele perde oportunidades por falta de personalidade. A falta de personalidade de tentar jogar contra o Flamengo cara a cara. Obviamente, você vai ter que jogar um pouco mais fechado, vai jogar no contra-ataque, tem medo de arriscar. Ele fracassa quando vai jogar contra times pequenos, em que ele faz 1-0 e retranca o time em vez de matar o jogo com 2, 3 gols. Ele fracassa quando vai jogar contra um time fora de casa, igual o Melgar, 3-1 e deixa permitir um empate. Essa mentalidade, né, de cachorro pequeno, essa mentalidade que os caras não são capazes de vencer o jogo que tá ganho, cara. Então assim, o cara ele traz uma pressão desnecessária. O time vai ter um jogo importante contra o Corinthians agora no Campeonato Brasileiro, vai com a pressão enorme depois desse resultado, ele vai ser cobrado na coletiva de imprensa. O que ele vai falar dessa vez? Porque na outra ele ganhou, nessa ele sai como fracassado. Ele vai falar o quê? Qual desculpa que ele vai dar? Qual desculpa que o elenco vai dar? Né? Por quê? Coutinho dessa vez, isento, jogou bem. Verret, isento, jogou bem, fez o gol.
Mas e a defesa? Os tais jogadores, os tais laterais? Né? O tal do treinador defensivo, que é, entre aspas, maior virtude dele, né? Se é que o cara tem alguma virtude. O time dele é uma água, cara, a marcação. O time dele não consegue marcar. Tipo assim, os zagueiros que o Vasco tem também não passam confiança nenhuma. Nem o Lemos, nem o João Vitor, né? Então, assim, tem que urgentemente consertar isso daí, essa mentalidade de, de água que esse time tem, cara. Mentalidade de água que esse time tem. Vai pegar o Corinthians que vem, ele tá passando os gols na teve pra escolher, que vem de uma derrota por cá, mas o Corinthians tá bem, foi campeão, o Ramon tá com uma certa tranquilidade depois de vencer o Palmeiras por algum tempo, né? Vão entrar também as desculpas da questão das lesões e tal. Então, assim, o que o time do Vasco fez hoje, cara, é difícil até de explicar, cara. O time tinha tudo para sair com um grande jogo, para sair com uma grande vitória. Entrega a paçoca, literalmente entrega a paçoca. O time pipocou na partida. Dentro de todo o contexto, um resultado horrível pro Vasco. Horrível pro Vasco sul-americano. E falando com o Vasco, nós temos até na sequência que eu para dizer quanto que esses jogadores vão sentir esse jogo. Né? Quanto que esse elenco vai sentir esse jogo. Porque esse time parece assim, uma criança de 5 anos. Qualquer coisa esse time se perde. Qualquer coisa esse time se perde. É impressionante. Parece uma criança de 5 anos. Se toma um gol, se toma uma pressãozinha, o time já começa a errar passes, aprende, esquece, cara, é só botar a bola no chão. O que o time fez nos últimos 5 minutos contra o Santos? Bola na lateral, lá prende a bola longe do gol, não. É chutão e se enfia todo mundo dentro do gol. Lógico, uma hora vai acabar saindo gol, cara. Foi impressionante. Poderia ter saído do jogo, vencido por 3-2, por exemplo, poderia. Eu ia estar fazendo o mesmo comentário. Porque teria sido mais sorte do que juízo. O time deveria ter ido pra cima e teve sorte na partida aí, tá? Teve sorte. No meu lugar poderia ter ganhado o jogo, não fosse alguma chance que perdeu, porque já no primeiro tempo, o Vasco saiu com 2-1, com 2 chutes no gol, outro time chutou mais que o Vasco. Então assim, cara, o trabalho do Cari é muito contestado e esse jogo expôs porque ele é contestado. É um time muito fraco, tanto mentalmente quanto posicionalmente, especialmente defensivo. E vive de lampejos. E do Coutinho em algum momento, de um lampejo de um belo cruzamento do Piton, do lampejo de uma bela jogada do Nuno Moreira, que é assim, uma boa contratação que essa direção fez, e cara, é de um atacante que faz gols. E o Verratti faz muitos gols, e ele literalmente ele acha gols, né? Ele acha gols. Porque se nós tivesse um atacante que fosse um pouquinho menos capaz de fazer gols com poucas chances, o Vasco estaria muito mais enrascado. Então, tipo assim, essa história essa não é nem vergonhosa, cara, é revoltante como esse time perde a oportunidade de fazer coisas melhores. Foi assim ano passado contra o Atlético, a oportunidade de poder jogar uma final de Copa do Brasil, então assim, foi assim hoje. Né? Vamos ver a sequência do campeonato, principalmente o Campeonato Brasileiro, que o Vasco precisa estar sempre bem, porque qualquer risco de rebaixamento, o Vasco em si vai virar um caos. Já é um caos normalmente, vai ficar um caos ainda mais. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, segue nas nossas redes sociais, Reginaldo TVBR. Claro, para a nossa parceira Bet7K, faça suas apostas. Beleza, galera? Tamo junto. Fui!